Olá a todos, venho-vos aqui apresentar mais um vídeo da Alaska Seafood. Hoje trago aqui este magnífico exemplar de salmão sockeye, salmão selvagem, que eu vou-vos mostrar aqui como cortar e algumas aplicações para diferentes partes do peixe e espero que achem interessante. O salmão selvagem é um salmão de pesca sustentável, por isso o meu esforço em promovê-lo e em falar dele. Temos uma grande pesca aqui em Portugal e acho que deveríamos aprender alguma coisa com, pelo menos, a parte governamental do Alasca, que faz um trabalho fenomenal referente a estas espécies e não só. Vou então começar aqui por cortar as barbatanas, só para facilitar depois aqui o corte. Eu neste caso não estou a escamá-lo, porque ele às vezes pode ter uma tendência um bocadinho a lascar um bocadinho mais, mas é o vosso critério. Também, como vou cozinhar, se fosse para sushi, aí talvez fosse escamá-lo melhor. Vou então cortar aqui o rabo, que também não precisamos. E pronto, vou-vos mostrar então. Eu normalmente divido mais ou menos a meio, cortando aqui esta parte que eu gosto muito, principalmente grelhado. Okay, tirar aqui a barbatana do outro lado. Depois já vos mostro como fazer. De uma faca bem afiada e uma pinça que depois vão precisar também mais tarde. Ora, mais ou menos o peixe a meio. Vou-vos mostrar depois, entretanto, o que é que podem fazer com as costas mais abertas e as outras mais fechadas. Pronto. Temos aqui esta parte. Vou pôr esta parte aqui no meio. Reparem nesta cor. Aqui vou pôr, como viram, eu pus a espinha, a faca assente, e a mesma coisa vou fazer agora, cortar apenas estas espinhas da barriga e depois é só junto à espinha ir despolando, ok? Vou fazendo aqui devagarinho, que é para irem ver. Chegando aqui abaixo, ok? Chegando a esta parte, como podem ver, tem aqui algumas espinhas que eu vou já tirei as espinhas aqui deste lado. Quando tem depois aqui a parte da barriga, em que vou tirar aqui devagarinho, sempre fazendo um movimento circular para que a faca vá ao encontro das espinhas da barriga, ok? Aqui a fazer devagarinho, para todos poderem ver em casa. Pronto. E aqui retirar a parte da barriga. Ok? Pronto. Ao chegarem nesta fase, vamos também aparar aqui a parte das costas. Quando chegam a esta parte, é pressionar e vamos cortar aqui as tranchas, se quiser mais ou menos com 2 a 3 dedos, é o que eu costumo cortar, ok?
Se quiserem também outra técnica que podem fazer é cortar até à pele e depois fazerem o que se chama o corte de borboleta, que podem também depois grelhá-lo assim, dá algum efeito, ok? E temos aqui mais uma trancha. Para depois cortar. Quando chegam a esta parte e têm uma pequena posta, uma das maneiras de é tirar a pele, até arranjar aqui um ponto, depois é só a faca. A pele podem sempre grelhar para usar depois para alguma confecção e aqui no caso de eu querer fazer uma espetadinha com alguns legumes e aqui estas partes sempre usar mais ou menos nestes quadradinhos para um tártaro. Aqui temos mais a outra metade do filete que já previamente retirei a barriga, que podemos, isto para o caso de irmos fazer sushi, por exemplo, poderíamos usar aqui a barriga, que é a parte mais gorda, 4 dedos e tirar esta parte. Esta poderia, parando só aqui estes pedacinhos, todas estas aparas podem ficar depois para um tártaro, por exemplo. Okay. E poderia ficar esta, por exemplo, para sashimi, que irei tirar aqui a pele. Temos aqui mais um pedacinho de pele. Pode ficar depois para um salmon skin roll ou qualquer coisa parecida. Aqui também, esta parte, podemos sempre, se for muito grande, podemos sempre cortar e ter mais uma parte para rolos ou espetadas. E ficamos aqui com esta parte para o sashimi, que poderemos cortar em pequenas fatiazinhas. Aqui temos a parte da barriga. Caso fosse, por exemplo, para fazer sushi, como eu falei há pouco, sempre com os 4 dedos e mais ou menos cortaria este ao meio e depois seria apenas cortar as pequenas tranches Eu também, depois de cortar os nigiris, poderá ser também utilizada para sashimi, que é a parte que eu mais gosto. Temos aqui a pele que vamos guardar, depois podemos fazer os tais rolos de pele grelhada. E aqui teríamos outra parte para sashimi, ok? E estes restinhos também, sempre tudo o que sobra, podemos sempre ir cortando em pequenos quadradinhos para um ceviche, um tártaro, etc. Ok? Pronto. Aqui temos a parte do rabo. Como eu falei, uso sempre esta parte, normalmente é um pouco mais firme, para
cortar as postas que nós estamos mais habituados, uma posta mais estável para grelhar, não tem aquelas pontas tão compridas, e é a parte que eu normalmente uso para isso. Postas normalmente entre 180 e 200 gramas. Okay? Depois, a parte do rabo, podemos também ainda filetar, como expliquei há pouco, encontrando a espinha. Ok? E aqui, depois, não se esqueçam, quando trabalham o peixe gosta de água, mas só quando está vivo. Morto, evitar que ele esteja em contato com a água, por isso a tábua sempre muito seca para melhor poderem trabalhar. Okay? Aqui, em termos de filetes, podem servir assim em triângulo, por exemplo, cortar aqui ao meio, isto poderia dar uma dose, okay? Ou fazermos também, como fizemos há pouco, o tal corte borboleta, ou ter aqui uma postinha. Quando tiverem estas postas também assim mais altas, podem também dar um corte para que a temperatura entre mais rapidamente no seu interior e tenha uma confecção mais rápida. Temos aqui a alheta ou gola, uma parte que eu também gosto muito e que normalmente utilizo para grelhar. Okay. Por isso cortar basicamente ao meio e normalmente grelho assim, que é quase como se fosse uma costeleta e que uma peça muito suculenta. Ora, só aqui mais uma dica, reparem que depois na espinha fica sempre algum peixe, por isso com uma colherzinha basta raparem e ficam aqui depois com carne para fazer uma pequena mousse, ou picar muito pequenino, fazer um tártaro ainda mais fininho, se bem que eu gosto do tártaro com outro tipo de corte, mas ainda ficam com tudo isto que podem recolher da espinha. Okay. Temos então aqui os exemplos todos de cortes que eu fiz, começando pela a parte mais junto à cabeça, a gola, que eu, como expliquei, gosto muito de grelhar. Temos aqui a tranche da parte mais perto da cabeça, como da parte do rabo. Eu esta aconselho para fazer, por exemplo, no sauté, gosto muito, ou no forno, também funciona bem. Se quiserem fazer uma crostazinha de broa ou de outra coisa qualquer, podem também usar nesta parte. Depois temos o corte de borboleta, também feito com a parte dianteira do peixe. Temos a posta mais normal, que eu aconselho para grelhar. Aqui a borboleta também, tanto para grelhar como para panar, por exemplo, ou no sauté, também funciona bem. Temos a posta do rabo também para grelhar no forno, no sauté, também é uma posta bastante versátil. E depois aqui nas partes para comer cru ou mais frio, temos o sashimi das costas, sashimi da barriga. Temos aqui, pode servir ou para um pica-pau de salmão selvagem ou para umas petadinhas, funciona bem. Aqui o tártaro ou para um ceviche um bocadinho mais cortado em cubitos, se bem que quem gosta do salmão um pouco mais cru também poderia usar este para ceviche. Temos aqui depois o tártaro mais em pasta, pode servir para um patê, para uma mousse, para rechear qualquer outra coisa, um ravioli, etc. Retirado com a colher das pinhas. E temos aqui as duas tranchas para nigiris, que funcionam bem. Poderiam, por exemplo, envolver, fazer pequenos bolinhos com esta pasta lá dentro e depois panar e fazer pequenos tranchezinhos fritos de pequenos nuggets de salmão, funcionava bem, ou mesmo para servir cru. E depois temos a pele, que podem também grelhar e usar para rechear, para decorar, para dar o crocante depois no prato final,
ou para fazer os salmon skin rolls. Espero que tenham gostado e que vos tenha ajudado de alguma maneira a utilizar este peixe que eu tanto gosto, o salmão selvagem do Alasca, que facilmente já se encontra por aí. Basta ir ao site da Alasca Portugal e terão indicações de todos os revendedores aqui no nosso país. Um grande bem-aja, muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima.